Então, iniciando a nossa gravação da aula de hoje. Bom dia para todo mundo. Eu vou fazer a correção com vocês de uns exercícios, da página 21 a 23 do nosso livro. Gostaria que vocês tivessem com o livro em mãos, para que a gente pudesse fazer a correção. Então, página 21, são pouquinhas questões, bom, então a gente vai corrigir bem rápido aí, e vamos continuar o assunto sobre o núcleo, né, que também está nesse livro aí, e a gente já começou na aula passada. Então vamos lá, morecos. Na página 21, está falando que é uma característica importante das células eucarióticas a quantidade de organelas membranosas, que executam os diversos processos metabólicos. E aí é para você associar, né, uma coluna à outra. Então, por exemplo, quem que transporta e sintetiza substâncias desses aí, que estão marcadinhos? Quem que transporta e sintetiza substâncias? Lisossomo, retículo, complexo golgiense, centríolo ou peroxissomo? Pode colocar no chat aí, ou então abre o áudio que eu ouço. Qual deles? Não, ninguém, gente? Gustavo? Cadê Arthur? Cadê João? Marie? Maria? Isso, Gustavo, retículo endoplasmático. Então, a letra A você vai colocar, né, dentro do parênteses, onde está escrito retículo endoplasmático. Ótimo. E armazenamento de secreção? Armazenamento e secreção de substâncias. Quem que faz isso? Lembra que quem é meio os correios das células, né? É quem? Isso aí, Gustavo, complexo golgiense. Então a letra B você vai colocar dentro do complexo golgiense. E digestão celular? Quem que faz a limpeza, está preocupado em organizar as coisas, fazer limpeza? Isso aí, lisossomo, muito bem. E quem que é responsável por fazer a desintoxicação? A gente falou um pouquinho disso nas aulas anteriores, né? Quem desintoxica a célula? Peroxissomo, Jennifer, show! Muito bem. E por último, quem faz a movimentação dos cromossomos durante a divisão celular, sobrou, não menos importante, que é o centríolo. Muito bem, então a sequência ficou C, A, B, E e D de Deus. Confere? Show! Vocês estão fera, nenéns. Feras nenéns. Aqui está falando de uma bactéria, né, a clamídia, um texto falando sobre isso. E está pedindo para você grifar no texto a função dos lisossomos. Então, essa parte vai estar na segunda parte do texto. O texto é dividido no livro de vocês, né? Vai estar divididinho. Ele vai estar do lado direito. E a divisão do lado direito. E a gente pode contar por linhas também, né? Deixa eu ver. Tem o primeiro parágrafo, segundo. No terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo, tá falando lá, ó, lisossomos para digeri-las. Tudo bem? Então, é a função. E lá embaixo, um pouquinho, 1, 2, 3 linhas abaixo, tá escrito assim: "Se os lisossomos não podem carregar os pedaços das bactérias digeridas para que estes sejam exibidos na superfície das células infectadas". Você pode grafar isso aí também.
A função deles aí. Eles carregam, né, e fazem a como é que é o nome do processo? Então, se eles carregam e eliminam, como é que é o nome desse processo? Exocitose. Letra B. A relação existente entre o complexo Golgiense e os lisossomos. Que tem a ver os 2? Isso aí, o complexo Golgiense, né, nos lisossomos, a produção de enzimas que se desprendem e formam os lisossomos. Então tá certo, Gustavo. A 3, que vocês marcaram? Sobre hormônios esteroides, que são secretados, né. Quem faz isso? Não, não, não. É o liso é que faz. Não é o granular não, é o liso. Letra A, 3 letra A de amor. Que são 2 tipos, né, de retículo endoplasmático. É o liso. O liso que estão lá, né, nas formando as glândulas, né, como por exemplo o pâncreas. A 4, tem um texto falando de morte celular, que é chamado de apoptose, e está pedindo aqui, qual a importância desse processo para o equilíbrio do organismo? Morte celular, apoptose, qual a importância? Por que as nossas células são programadas para morrer? Não, fala com as palavras de vocês aí, gente. Pode ser, mesmo quem não tenha feito atividade, mas então, mas por que não são mais necessárias? Isso aí, Maria. Maria colocou aqui, ó, que são células que elas, já perderam, né, o seu tempo. Eh, é necessário para que ocorra a renovação do organismo e a remoção de células defeituosas. Isso aí, para dar espaço para vir coisas novas, células novas, ok? Então é um processo muito importante. Isso aí, Arthur, ilustrou bem aí. Letra B, cite exemplos de apoptose celular durante o desenvolvimento embrionário dos anfíbios. A gente viu isso, né, lá nos sapinhos e nas rãs. E no ser humano também. No sapinho e na rã, o que que acontece? É a perda da cauda, né, deles, perda do flagelo, né. E no ser humano? Tá aí, tá pedindo no ser humano também. Ocorre apoptose enquanto éramos embriões? No espermatozoide não, João. Tá pedindo no ser humano, lá na fase embrionária, e o espermatozoide já não tem a ver com isso. Isso aí, a Maria já colocou aí que as membranas interdigitais, elas desaparecem. Imagina se a gente nascesse com aquele negócio, né, gente. Tem criança que nasce, aí tem que fazer cirurgia pra tirar. Eu acho que eu não ia querer tirar não, e apesar de ficar esquisito pra caramba, né. Mas imagina só como que ia ajudar a nadar. Vocês já viram aquelas mãozinhas, aquelas luvinhas que a gente põe que tem as membranas? E aí você nada? Facilita pra caramba, né, quem nada aí sabe do que eu tô falando. Mas tem criança que nasce, né, com essas tem você já viu que tem gente que nasce com uma porção de uma cauda? Aí tem que fazer cirurgia também pra tirar, gente. Mas: "Ah, aquela criança nasceu com rabo".
Na verdade é uma protuberância, né, da pele que cresce, que cresce não, né, que não regride. Então beleza. E a 5, o que que vocês marcaram? Certo, Arturito. Ó, a C, ele tá acrescentando, ó, a 1, apresentam enzimas que degradam os peroxissomos, moléculas tóxicas? Então a 1 tá certa. A 2, produzem peróxido de hidrogênio em reações de oxidação em seu interior? Não, em seu interior não, é no na parte externa. Atuam nas reações de respiração celular, nada a ver, e apresentam catalase que converte o peróxido de hidrogênio. Tá certo. Então letra D de Deus. 5, letra D de Deus, marca aí. Tô que nem bingo, né. Próxima, esta é a da virada. 6. O quadro a seguir reúne algumas semelhanças funcionais entre uma cidade e uma célula eucarionte. É um comparativo, né. Uma cidade e uma célula eucarionte, para você entender mais ou menos como seria a função de cada organela, se voc já que você sabe o que que é uma rua, o que que é uma central elétrica, né, o que que é uma casa com aquecimento solar, o que que é um restaurante, o que que é uma lanchonete, né, então é um comparativo. Tá pedindo para você marcar aí o que corresponde às organelas celulares. E qual delas aí que você marcou? Letra A? Ah, isso aí, Arthur, Gabriel, acertaram aí direitinho. Letra A. Dúvidas nessa? Se tiver dúvida, vai escrevendo aí para mim, hein, gente. A 7. Mitocôndrias e cloroplastos apresentam DNA e RNA e ribossomos próprios, podendo se autoduplicar. Então, elas não dependem do núcleo, tá, galera? Pra poder fazer essa duplicação. Explique como isso reforça a hipótese endossimbiótica. O que é a hipótese endossimbiótica? É aquela que, da onde surgiram as mitocôndrias, da onde surgiram os cloroplastos? Foi que um belo dia houve uma simbiose entre uma célula eucariótica e uma célula procariótica, exemplo, uma bactéria, e que essa célula eucariótica incorporou a bactéria e a bactéria ficou ali de boa, morando o resto da vida dentro do corpo. Essa é mais ou menos isso aí, é endossimbiótica ainda, né, Arthur? Porque é um mutualismo obrigatório, né, que a gente chama. Mas você falou certinho. Beleza. E aí, como é que explica isso então? Como é que isso reforça se elas têm DNA e RNA e ribossomos próprios? Então eu já falei que a hipótese propõe, né, que mitocôndria e cloroplastos teriam sido seres procariontes há milhares de anos, né, e passaram a viver simbioticamente com células eucarióticas. Então, o DNA e o RNA e os ribossomos dá essa ideia, porque os micro-organismos procariontes têm isso. Então, se você pegar uma bactéria, ela tem DNA, tem RNA, tem ribossomo? Sim. Então essas são estruturas presentes nelas. Beleza? Beleza. 8. No bloco superior abaixo são citadas estruturas celulares no interior no inferior, características dessas estruturas. Então aqui está falando de 2 organelas, que são os lisossomos e os ribossomos. Vamos lá. Estão presentes em células procariontes. Lisossomo ou ribossomo? Isso aí, ribossomo. Realiza digestão de nutriente. Quem faz a digestão? Lisossomo, né? E quem que realiza autofagia?
que seria, né, o englobamento, né, de uma estrutura e eliminação dela, ou uma exocitose dela, lisossomo. E constituem subunidades, né, unidades menores de tamanhos distintos. Então, por exemplo, são 2 subunidades, são os ribossomos. Então ficou qual a opção? É, isso aí. E de escola, beleza? E a última, a manutenção da atividade celular depende essencialmente da ação coordenada dos processos metabólicos, dentre os quais podemos destacar a produção de ATP, adenosina trifosfato, a síntese de proteínas e a secreção celular. Então é para você colocar respectivamente, ó, quem que produz ATP? Só você pensar, né, quem são as usinas energéticas da célula? A mitocôndria, né. E quem que, faz a síntese de proteínas e secreção, né, celular, respectivamente? Então, síntese de proteínas seria o retículo endoplasmático granuloso, porque nele é que contém os ribossomos. Então, se você pensar em proteína, quem produz proteína é o granuloso. E secreção celular, né, quem faz ali a produção, né, e a eliminação dessas substâncias é é o complexo golgiense. Então ficou letra C de coração. Então a 9, C de coração. Beleza? De boas. Estão me ouvindo, gente? Oi, gente, estão me ouvindo? Dá oi aí pra mim. Vocês caiu? Ah, tá. Por que que não tá aparecendo aqui no chat? No outro chat não tá aparecendo não. Não atualizou. Então tá bom. Beleza.